eu entendo que Deus, nesse momento, Ele está me chamando a me mover em fé. E eu estou procurando, eu estou orando, eu tenho certeza que no momento oportuno, Deus vai responder. Só que, claro, vem a incerteza, muitas vezes, tentando tirar a nossa fé, vem a dúvida. Mas uma coisa que eu aprendi é que fé, meus irmãos, como nós aprendemos aqui nessa passagem, fé não se trata de você se mover por aquilo que você quer, porque isso não é fé. E também fé não se trata de você se mover porque você tem uma certeza. Porque, para pensar, muitas vezes na nossa vida, nós queremos ter seguros, nós queremos ter garantias, como eu queria ter garantia. Mas sabe que quando você quer ter uma garantia, isso é sinal de incredulidade? Você sabia disso? Ah, como assim, Pedro? Você já parou para perceber que toda vez que você faz um seguro de carro, seguro de vida, toda vez que você faz um seguro desses, você já parou para notar que você está assumindo que você pode ter uma perda? Já parou para pensar nisso? Você só faz seguro para proteger aquilo que você sabe que você pode perder. Porém, Deus nos chamou para nos mover num lugar de fé. Deus nos chamou para viver num lugar onde nós cremos na palavra dele de tal forma que nós possamos entender que não é pela nossa capacidade, não é segundo a situação, nós enxergamos, nós vivemos conforme a palavra dele sobre as nossas vidas. E não foi ele mesmo que disse em Mateus capítulo 6 e capítulo 5 que o Pai se preocupa conosco? O próprio Jesus fala isso sobre os cuidados da nossa vida. Ele pergunta o seguinte: por que vocês estão ansiosos com o que vão comer? Por que vocês estão ansiosos com o que vão vestir? Por acaso não é Deus que veste os lírios dos campos? Por acaso Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles? Por acaso Deus não alimenta os pássaros que eles não colhem nem plantam, e mesmo assim Deus os alimenta? Por acaso você não vale mais do que um pássaro, ser humano? Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Deus mesmo nos afirma, se nós buscarmos primeiro o reino dele, ou seja, a vontade dele, e a sua justiça, fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, ele mesmo vai nos sustentar, ele vai nos mostrar a direção. Mas a Bíblia diz, se você confia no Senhor, você não tem que ficar preocupado com essas coisas, porque basta cada dia o seu mal. Você não precisa de garantia quando Deus te chama, porque a própria palavra dele, ela se sustenta mediante o caráter de quem te chamou. Olá, meus irmãos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique, e mais uma vez, no vídeo de hoje, eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de terminar essa série de 3 mensagens que eu postei no canal. A primeira foi a de Páscoa, que eu lancei no domingo de Páscoa, no dia 5/4 de 2026. Depois foi postada uma mensagem que tem o título A Responsabilidade de Amar, sobre manter a chama acesa. E agora eu gostaria de encerrar essa série de 3 mensagens que Deus me direcionou a poder falar com vocês com essa mensagem aqui, que tem como tema entrega total, dependência total, sendo mais assertivo. Bom, eu gostaria de falar nessa mensagem um pouco sobre algumas experiências que Deus tem me dado em relação à fé, e eu gostaria na realidade eu espero que essa mensagem, essa pregação, ela possa te incentivar a viver por fé, e não apenas te incentivar, mas esclarecer e também provocar em você o desejo de você procurar de fato colocar em prática a palavra do Senhor, sabe? Porque como a Bíblia diz, a palavra do Senhor, se ela não for posta em prática, ela é morta. Mas se você não colocar em prática, é certo que outros colocarão e vão viver coisas extraordinárias no Senhor. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, por que não você? Por que você não pode viver o extraordinário do Senhor também na sua vida? Comece com pouco, comece com os primeiros passos. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não colocará sobre o muito. Às vezes as pessoas vêm falar sobre fé e muitas vezes a gente começa a endeusar essas pessoas como se elas fossem seres de outro mundo, quando na realidade essa graça maravilhosa Deus entregou a cada um de nós justamente para que nós pudéssemos glorificar o nome dele, exaltar, entende? Eu estou falando aqui de um Jesus de fé, porque Jesus Cristo, ele é digno, entende, de ser falado.
Ele que nos ensinou sobre a fé, ele é o nosso maior exemplo. Então, como ele é o nosso exemplo e como nós somos cristãos imitadores de Cristo, eu acredito que ele nos convida a sair de um lugar de inércia e começar a viver também mediante a fé, para que assim, pelo nosso exemplo, nós possamos conduzir outras pessoas a Cristo, para que unicamente o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Se você crê nisso, eu gostaria de, como eu já disse, compartilhar essa mensagem com você, uma mensagem que surgiu num momento de dificuldade, mas como eu costumo aprender, as dificuldades, na realidade, nas mãos do Senhor, elas são oportunidades de crescimento. Elas são oportunidades de nós nos aproximarmos de Deus e estarmos mais perto dele. Como de costume, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Uma oração pedindo para que não seja eu ministrando essa mensagem, mas o Espírito Santo do Senhor falando no seu coração. Se você me permite, feche seus olhos, ou simplesmente só ouça essa oração e receba essa oração, por favor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, graças eu te dou, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, meu Pai, Tu és santo, Tu és bom. Senhor, obrigado por mais oportunidade de poder falar do Teu amor. Obrigado por mais essa oportunidade, meu Pai, de glorificar o Teu nome, de ajudar e incentivar os meus irmãos, meu Pai, a viver coisas extraordinárias no Senhor, meu Pai, com o único fim de glorificar o Teu nome e de vidas serem alcançadas. Jesus, eu te peço, por favor, meu Pai, que não venha ser aquilo que eu quero falar, mas que venha ser aquilo que eu e os meus irmãos precisamos escutar e aprender. Porque a Tua palavra diz que o Pai que ama, meu Pai, não é o pai que só faz aquilo que o filho quer, mas principalmente é o pai que dá a correção, porque ele ama seu filho. Então nós entendemos isso, nós entendemos seu amor, nós te pedimos, meu Pai, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para poder ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar através da Tua palavra, meu Pai, e que ela venha dar frutos e frutos que permaneçam. Prepara o nosso coração para que venha a ser solo fértil para o Teu agir. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória. Amém e amém. Como eu já disse, o título dessa mensagem é Dependência Total. Ou, com outras palavras, também poderia ser Andando em Fé. E o texto que Deus me deu para poder começar essa mensagem se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21. Esse texto, essa parte dessa história, me surgiu no contexto que eu precisava de uma resposta do Senhor. Eu vou primeiro ler para você o texto e a partir daí eu vou te explicar como é que esse texto foi uma resposta de uma oração que eu fiz a Deus. Então, vamos lá. Capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. É uma história muito conhecida num contexto onde a gente fala sobre ofertas e dízimos, mas é uma história principalmente, e justamente o dizimar é sobre isso. Talvez você nunca tenha entendido isso, mas agora você vai entender. É sobre fé, primeiramente. Então vamos lá? A Bíblia diz o seguinte: e olhando ele aqui é Jesus. Jesus estava no templo de Salomão, estava no templo onde eram depositadas as ofertas. E então a Bíblia vai dizer o seguinte: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, ou seja, do que lhes sobrava, o resto. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento. Deu todo o sustento que tinha. E é só até aqui. Esse texto foi uma resposta do Senhor na minha vida quando eu estava num momento de decisão. Aliás, de indecisão, sendo mais criterioso com as palavras. Eu estava numa indecisão no sentido de que eu precisava tomar uma escolha sobre para onde eu deveria ir trabalhar. Só que uma coisa que eu venho orando, pedindo a direção do Senhor, é o seguinte: Deus, não me deixa sair do teu propósito. Não me deixe sair do centro do teu propósito. Porque melhor do que trabalhar, é trabalhar estando lá e te servindo. E eu sei que eu posso fazer isso em qualquer lugar, mas eu gostaria
de viver o teu plano personalizado para minha vida. O teu plano para que eu possa pregar a tua palavra para essas pessoas, para que eu possa ser luz nesse lugar, um trabalho onde eu venha ser eficiente, um trabalho onde eu venha trazer excelência para aquele lugar, de tal modo que o teu nome venha ser glorificado. Eu pedi isso ao Senhor e eu venho pedindo isso em oração. E sabe, é muito bom quando você tem uma oração respondida do Senhor. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas recentemente eu tive. E eu posso te dar essa certeza porque quando Deus fala, Ele não deixa margem de dúvida. Deus é um Deus certeiro, Deus é um Deus que traz paz. E naquele momento eu sei que foi a resposta do Senhor, porque primeiro, eu não estava lendo a Bíblia naquele momento. Foi um texto que me veio assim na mente. E segundo, foi um momento onde me trouxe muita paz e muita clareza. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo a vossa mediadora. Talvez isso esteja faltando na sua vida. Às vezes você toma uma decisão e logo em seguida você se questiona, será que foi a hora certa? Será que eu fiz o caminho certo? Será que eu tomei a decisão correta? Será que esse é o lugar certo? Talvez você só precise começar a fazer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios, o grande Salomão, ele vai falar o seguinte, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que significa isso? Significa que por mais que eu erre, se eu reconhecer o Senhor, ou seja, perguntar a direção do Senhor em todos os meus caminhos, ou seja, totalidade, em toda direção, em tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, toda hora. Se eu perguntar ao Senhor o que eu devo fazer, para onde eu devo seguir, a Bíblia diz, por mais que eu possa errar, a Bíblia mesmo vai dizer, Deus endireitará os meus caminhos. Veredas é caminho. Então, às vezes está faltando isso na nossa vida. Talvez o resultado da nossa vida até agora, por ela estar tão perturbada, seja o resultado de uma vida de escolhas onde nós nunca pedimos a direção de Deus. É impressionante o quanto nós somos especialistas em fazer isso, sabe? Nós tomamos uma decisão, nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso momento, no nosso tempo, e depois, quando dá errado, a gente ainda vai questionar Deus, vem falar, mas Deus não é fiel da minha vida, Deus não existe, afinal de contas, eu entrei no caminho errado. Não! Será que Deus foi perguntado por você, meu filho? Será que você perguntou a Deus a direção? Reconheça o Senhor, e Ele vai endireitar os teus caminhos. E quando eu entendi isso, a importância de fazer isso, eu comecei a priorizar isso na minha vida de oração. Para você que não entende o que é oração é simplesmente conversar com o Pai, conversar com Deus. É um benefício dado por Jesus Cristo após a queda do ser humano. Quando o ser humano cai no jardim do Éden, quando ele peca, ou seja, quando ele sai da presença de Deus, quando ele sai da posição que Deus o criou, que é de ser imagem e semelhança dele, e começa a tentar se governar, quando ele tenta se governar e ele erra o caminho, ele peca, ou seja, ele sai dessa posição de ser parecido com Deus e começa a ter a sua essência corrompida pelo pecado, Gênesis capítulo 3, é o resumo, eu estou te dando um resumo. Então, a partir daí, nós vamos entender que o ser humano, ele fica desconectado de Deus. Porém, Jesus, o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que antes mesmo, aliás, a Bíblia não, né? Mas nós podemos entender isso de forma bem clara, que antes mesmo de haver luz, já havia cruz. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na eternidade. Antes mesmo da terra ser criada, Deus já sabia que o ser humano poderia pecar. Ele sabia disso. Então, sabendo disso, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele já haveria de ser o Cordeiro perfeito. O Cordeiro que iria pagar o preço do seu e do meu pecado. Por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de pagar o preço do seu próprio pecado. Por quê? Porque a nossa essência está corrompida. Nós somos seres pecadores. Nós erramos com Deus todos os dias. Tomamos atitudes, pensamos, falamos, fazemos coisas que desagradam a Deus todos os dias. Imoralidade sexual, temos também iras, invejas, brigas. Tudo isso não faz parte de quem Deus é. Se você quiser entender melhor isso, leia Gálatas capítulo 5. Lá vai deixar bem claro o que são as obras da carne, ou seja, as obras de uma vida pecaminosa, e o que são as obras do Espírito. E lá deixa bem claro que as obras do Espírito são paz, lembra que aquilo que eu te falei, que Deus ele traz paz? Paz, amor, benignidade, ou seja, fazer o bem a todas as pessoas, longanimidade, mansidão, domínio próprio,
Tudo isso são frutos do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ela deve manifestar esses frutos. Porém, a Bíblia deixa muito claro que solo fértil para a palavra do Senhor é aquele que ouve a palavra de Deus, entende e a põe em prática. Se você não estiver preocupado primeiramente em colocar a palavra do Senhor em prática, em reconhecer o senhorio de Cristo, ele não pode governar a tua vida. Então, se Cristo não governa a tua vida, você vai continuar sendo prisioneiro. Prisioneiro? Como assim? Prisioneiro de si mesmo, do seu pecado, das suas intrigas, dos seus próprios problemas, das suas próprias perturbações. Porém, a boa notícia é que Cristo Jesus, na obra da cruz dele, ele já veio para nos libertar de tudo isso, para a honra e glória do seu nome. Então, entendendo isso, eu oro sempre pedindo para que o Senhor, ele venha governar a minha vida. E entendendo isso, eu recebi 2 propostas de trabalho. E dentre essas propostas, uma já estava quase certa, mas sendo bem sincero, eu senti um desconforto com aquela proposta. Seja por uma crença limitante, eu posso confessar, eu posso ser sincero diante de Deus, entende? Seja sincero, uma coisa, você quer conversar com Deus? Entenda isso, não minta para Deus. Porque primeiro, é perda de tempo, ele conhece e sonda o seu coração. A Bíblia diz que antes mesmo de você falar, a palavra, ele já sabe aquilo que está dentro de você. Então, quer conversar com Deus? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade, por isso seja verdadeiro. Então, sendo bem sincero, às vezes, não sei se por uma insegurança ou por algo do tipo, eu estava meio receoso em entrar nessa porta de trabalho. E me apareceu uma proposta de trabalho que era mais do meu agrado, porque era num horário melhor, para mim, era uma escolha até mesmo salarial um pouco melhor naquele momento. Então, eu comecei a orar a Deus, mas antes de orar a Deus, eu tomei uma decisão que agora eu percebo por que eu estava sentindo uma falta de paz. Porque o Espírito Santo, ele fala no nosso coração. Eu tomei uma escolha dentre essas 2 propostas de trabalho, uma que já estava certa e outra que já era incerta, mas que era melhor, era uma proposta que, na minha visão, seria um pouco melhor para mim. Eu comecei a orar a Deus, primeiramente pedindo não para aquilo que eu queria, mas para ser guiado para onde Ele gostaria que eu estivesse para poder cumprir a obra dele. Então, nessa oração, nessas conversas com o Senhor, numa delas eu fui até a igreja onde eu estava congregando, onde eu congrego, e eu orei naquele momento e a resposta dele foi tão clara no meu coração através dessa parábola. Eu tinha tomado uma decisão para que eu pudesse ter algo certo, eu tomei a decisão de aceitar a proposta que já estava certa, porque eu pensei, bom, o contrato de trabalho é assim, durante 30 dias pelo menos, eu posso rescindir o contrato a hora que eu quiser. Eles também podem fazer o mesmo. Então, eu posso entrar lá para ter algo certo, só para ter uma segurança. Eu posso ir lá e aceitar durante esses 30 dias e fico lá e tá tudo certo. Só que a resposta do Senhor foi tão clara no meu coração através dessa passagem. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Como assim? É porque o Espírito Santo, ele me confrontou dizendo o seguinte, olha, você percebeu que essa viúva, ela entregou tudo que ela tinha? Você percebeu que essa parábola, essa passagem, aliás, não está falando sobre quantidade que é entrega, mas sim da qualidade da entrega? Aqueles ricos confiavam na sua riqueza e por isso que eles davam aquilo que sobejava. Mas aquela viúva, ou seja, não tinha marido para poder a sustentar, e naquela época de Jesus, o marido, ele cuidava da esposa. E se não fosse ele, os filhos. Só que pelo que a história fala aqui, eu não posso afirmar que ela não tinha filhos. Mas segundo a afirmação de Cristo, falando que ela não tinha outra forma de poder se sustentar, então eu chego a crer que essa mulher, ela não tinha marido, ou seja, óbvio, né, porque ela era viúva, mas também, talvez, não tinha filhos. Ou seja, a dependência dela estava completamente no Senhor. Então o Espírito Santo me perguntou o seguinte, você percebeu o que ela fez? Por que você quer dependência em homem? Por que você quer dependência, segurança em coisas materiais? Sendo que eu sou um Deus tão poderoso, você acha que eu não posso te mover para um lugar que seja melhor? Então, a partir dali, eu tomei a decisão, eu senti paz no meu coração, e aí eu liguei, fui sincero, disse o que aconteceu e
e recusei aquela proposta que antes eu tinha aceitado. E então, desde então, eu tô, claro, fazendo a minha parte, né? Mas no momento eu ainda não tenho uma direção clara de para onde devo ir. Eu tô me movendo em fé. Eu entendo isso. Eu entendo que Deus, nesse momento, Ele tá me chamando a me mover em fé. E eu tô procurando, eu tô orando, e eu tenho certeza que no momento oportuno, Deus vai responder. Só que, claro, vem a incerteza, muitas vezes, tentando tirar a nossa fé, vem a dúvida. Mas uma coisa que eu aprendi é que fé, meus irmãos, como nós aprendemos aqui nessa passagem, fé não se trata de você se mover por aquilo que você quer, porque isso não é fé. E também fé não se trata de você se mover porque você tem uma certeza. Porque, para pensar, muitas vezes na nossa vida, nós queremos ter seguros, nós queremos ter garantias, como eu queria ter garantia. Mas sabe que quando você quer ter uma garantia, isso é sinal de incredulidade? Você sabia disso? Ah, como assim, Pedro? Você já parou para perceber que toda vez que você faz um seguro de carro, seguro de vida, toda vez que você faz um seguro desses, você já parou para notar que você está assumindo que você pode ter uma perda? Já parou para pensar nisso? Você só faz seguro para proteger aquilo que você sabe que você pode perder. Porém, Deus nos chamou para nos mover num lugar de fé. Deus nos chamou para viver num lugar onde nós cremos na palavra dele de tal forma que nós possamos entender que não é pela nossa capacidade, não é segundo a situação, nós enxergamos, nós vivemos conforme a palavra dele sobre as nossas vidas. E não foi ele mesmo que disse em Mateus capítulo 6 e capítulo 5 que o Pai se preocupa conosco? Que o Pai, ele sabe que sobre vestimenta, sobre alimentação, sobre mantimento, o Pai, ele não sabe que a gente precisa disso? O próprio Jesus fala isso sobre os cuidados da nossa vida. Ele pergunta o seguinte: por que vocês estão ansiosos com o que vão comer? Por que vocês estão ansiosos com o que vão vestir? Por acaso não é Deus que veste os lírios dos campos? Por acaso Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles? Por acaso Deus não alimenta os pássaros que eles não colhem nem plantam, e mesmo assim Deus os alimenta? Por acaso você não vale mais do que um pássaro ser humano? Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito na palavra. Sobre essas coisas, sobre vestimenta, alimento, moradia, Deus mesmo nos afirma: se nós buscarmos primeiro o reino dele, ou seja, a vontade dele, e a sua justiça, fazer aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, ele mesmo vai nos sustentar, ele vai nos mostrar a direção. Isso significa que eu não tenho que fazer nada? Não, como eu te falei, eu estou fazendo a minha parte, eu estou procurando emprego. Todo dia que me aparece uma oportunidade de fazer uma inscrição, vai lá, meu pai, ele tem me ajudado com isso. Nossa, eu tenho que honrar tanto meu pai. Ele me ajuda tanto nisso. Tenho feito a minha parte, como eu estou te falando. E tenho orado principalmente para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Ou seja, a parte que me cabe, eu estou fazendo. Ou seja, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: não é que Deus ele vai fazer tudo. Não, não é isso. Mas a Bíblia diz: se você confia no Senhor, você não tem que ficar preocupado com essas coisas, porque basta cada dia o seu mal. Você não precisa de garantia quando Deus te chama, porque a própria palavra dele, ela se sustenta mediante o caráter de quem te chamou. Entenda isso. E como é que eu aprendo essas coisas? Eu aprendo olhando para Mateus capítulo 14, e nós vamos ver que fé, o que é andar em fé? Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês e eu gostaria de responder ela lendo a palavra do Senhor. Eu vou ler uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, e a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte sobre o que é andar em fé. E claro, eu vou estar lendo uma parte da passagem, então eu vou te contextualizar o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo ele fez uma multiplicação de pães e peixes. Provavelmente você que é cristão, você conhece a história, né? Então, após isso, olha só o que a Bíblia vai dizer. E logo ordenou Jesus, a partir do versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Ou seja, ele terminou a pregação, terminou a multiplicação, agora ele está pedindo para que seus discípulos vão adiante dele, ou seja, vão sem ele, por enquanto, para ir para outra cidade. Então, olha só o que acontece. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, Jesus
subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco dos discípulos, agora o texto volta e fala para os discípulos, agora fala dos discípulos. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, o barco estava correndo risco de naufragar, por causa que as ondas já eram muito fortes. E já era tarde da noite, ou seja, já estava muito escuro, visibilidade ruim. Era um ambiente assustador. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: mais tarde ainda, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E olha só a reação deles. Tarde da noite, quase estando à deriva, com o vento tentando derrubar o barco, eles na metade do caminho, talvez nem isso. Então a Bíblia vai dizer: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? É que mediante uma situação contrária na nossa vida, onde parece que o barco está naufragando, a primeira coisa que acontece quando nós percebemos que Jesus está vindo na nossa direção é que ele traz paz para o nosso caminho, para a nossa situação. Eu não sei aquilo que você está vivendo agora, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, eu não sei. Mas seja qual for a tempestade que você está vivendo, se você convidar Jesus para vir à sua direção, se você permitir com que ele entre, porque a Bíblia diz: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você permitir que eu entre, eu vou entrar e vou cear contigo. Se você permitir que Jesus ele entre na sua vida e vocês iniciem um relacionamento, você pode ter certeza que a primeira coisa que o príncipe da paz vai fazer é trazer paz para a sua vida. E não é uma paz que se firma por situações, não é uma paz que se firma por as suas falsas seguranças, não. É uma paz que se firma mediante a presença dele e o caráter dele. E então Jesus, após ter dito isso, olha só que um dos seus discípulos mais ousados, por acaso o meu nome, tô brincando, por acaso é parecido. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só o que Cristo está fazendo aqui, sobre andar em fé. Olha só o que ele está nos ensinando aqui sobre andar em fé. Se você medita no texto, se você faz aquilo que a Bíblia diz, medite na palavra de dia e de noite, e você será um bem-aventurado. Se você faz isso, você vai entender aqui que, aliás, você vai começar a se perguntar algumas coisas, porque você está meditando, ou seja, você está imaginando a situação. No meio da tempestade, Jesus chega, não acalma a tempestade ainda, mas fala para os discípulos não terem medo. Então, o que Pedro vai falar para Cristo? Cristo, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha só a fé que ele tinha. E por que era a fé aqui? Porque ter fé, como eu já te disse, não é você crer e fazer aquilo que você quer. Não é isso. Fé de verdade se comprova pela palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Pedro entende muito bem isso. Ele não é louco de ir lá simplesmente andar sobre as águas, porque ele sabe que o homem natural, se pisar no mar e tentar andar sobre ele, o que vai acontecer? Ele vai naufragar. Ou seja, a Bíblia não está mandando aqui você ser imprudente. A Bíblia está mandando você andar e ser guiado pela palavra de Deus, porque isso é fé. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se podem ver, ou seja, eu ainda não posso ver com os meus olhos naturais, mas eu posso caminhar mediante a palavra daquele que move sobre o sobrenatural. Eu posso caminhar mediante a palavra de Cristo Jesus, que é o Criador do universo, portanto, tudo o que ele ordena acontece no tempo que ele quer. Então, quando Pedro entende isso, ele percebe, eu quero ir para um nível mais profundo. Eu não quero trazer Jesus para o nível que eu estou, não. Eu quero ir para o nível que o meu mestre está, porque ele me chamou para isso, para aprender com ele, para ser igual a ele. E é isso que falta em muitos de nós. Às vezes, nós como discípulos de Cristo, nós como cristãos, nós estamos vivendo uma vida rasa, uma vida medíocre, porque nós não fazemos questão nenhuma de querer viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. Nós não fazemos questão nenhuma de começar a buscar ir para o nível de Cristo. Nós queremos que Cristo desça o nosso nível, sendo que ele já o fez isso quando ele
quando ele se fez em figura humana. Ele já desceu o nível para que nós pudéssemos agora nos relacionar em amor. Porém, quando nós entendemos que nós somos chamados para poder ser parecidos com Ele, nós entendemos que é possível andar sobre as águas. Nós entendemos que, mesmo mediante os problemas, é possível ter paz mediante os problemas. É possível passar por cada um deles como Cristo passou. Mas só entende isso quem tem fé. Então, quando você entende que fé não é crer naquilo que você quer, que fé não é fazer aquilo que você quer, mas sim crer na palavra que Ele te deu, então você começa de verdade a andar numa fé legítima. E Pedro experimenta isso, tanto que ele consegue andar. Olha só o que a Bíblia diz. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só que aí vem um problema. Porque não é porque você tem fé que você não pode passar por um momento de dificuldade. O que Cristo nos pede não é perfeição, não. Porque Ele é misericordioso, Deus é bom demais. É por isso que nós deveríamos... Eu não sei como uma pessoa não consegue amar Jesus. Eu não sei. Porque diferente dos padrões desse mundo, que é imperfeito, exige perfeição falsa. Cristo, que é um ser perfeito, que é Deus perfeito, Ele não nos pede perfeição. Ele não está pedindo para que a gente viva de performance. Ele não pede, olha só, vá contra a sua natureza e não falha. Não erra. Não. Você nunca vai ver Cristo fazendo isso. Mas sabe o que você vai ver Cristo falando? Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Como assim? Buscai ter uma entrega completa. Buscai ter dependência completa de Deus e Ele vai os aperfeiçoar. Ele mesmo vai os aperfeiçoar. E quando Pedro entende isso, que mesmo ele sendo falho, Cristo pode o salvar, a gente vai entender que Pedro, ele errou. Quando ele deixou de fazer o seguinte, quando ele deixou de olhar para Cristo. Olha só o que acontece. A Bíblia vai dizer que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E olha só o que Cristo ele se prontificou em fazer. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Cristo está julgando Pedro pela falha? Não. Cristo está ensinando o seu discípulo que o medo não pode ser maior do que a fé. Se ele quisesse, ele tinha condições, ele poderia continuar indo fundo até se encontrar com Cristo. Porém, a maioria de nós, o problema de nós cristãos muitas vezes, é que nós começamos uma caminhada com Deus, nós fomos lá, nós nos quebrantamos no momento do apelo, nós nos ajoelhamos, nós clamamos a Deus e reconhecemos de fato que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas quando chega a provação, a gente começa a tirar os nossos olhos de Cristo. Os olhos que deveriam ter permanecido fixos em Cristo desde o primeiro dia até quando Ele voltasse. Porém, Cristo Jesus, Ele fala o seguinte, que o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. Se você foi parte do rebanho de Cristo uma vez, um dia, mas se perdeu, Ele está disposto a ir atrás de você. Ele está disposto, Ele está pronto para você poder se deixar ser guiado por Ele novamente. A única coisa que você precisa fazer é abandonar o orgulho e dizer, mestre, socorro, eu estou afundando, me salva. A cruz, o seu arrependimento está à distância de uma cruz. Está à distância de um arrependimento sincero. Basta você querer e Ele está pronto para te salvar. Então, Cristo ensina Pedro, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E a Bíblia encerra aqui essa história, eu quero encerrar aqui por aqui essa história, mas lendo essa história fica bem claro que fé, você viver por fé não é viver por aquilo que você quer, não é viver da forma como a sua cabeça manda, mas é reconhecer o senhorio de Cristo. Quando Pedro fala, Jesus, se és tu, ele não está duvidando de Cristo, pelo contrário. Naquele momento ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Você pode andar sobre as águas, porque você é o Criador do universo. Você é o Filho de Deus. Eu não posso, ainda. Mas se uma palavra tua vier na minha direção, eu sei que eu consigo. Se você quiser hoje, Deus deu uma palavra para a sua vida. Essa palavra é, filho, entregue-se a mim. A Bíblia diz que todo aquele que reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Ou seja, a obra dele não começa só nessa terra, vai por toda a eternidade. Mas enquanto você está nessa terra, importa que o nome de Jesus Cristo seja proclamado até os confins desse mundo. Porém,
isso só vai acontecer quando você entender de fato o governo de Cristo na sua vida. A Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Você lembra daquela viúva que eu te contei a história? Aquela viúva, ela não fez aquilo simplesmente porque ela tirou da cabeça dela. Talvez ela não conhecesse aquele salmo, mas é fato que o que ela fez foi bíblico. Por quê? Porque ela entregou seu sustento a Deus, ela entregou tudo o que ela tinha. Ela não tinha nenhuma garantia do que ia comer no dia seguinte. Porém, sabe o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Ela sabia no Deus que ela estava crendo. E por isso que ela entregou tudo o que ela tinha naquele momento. Porque a fé não é baseada em circunstâncias. A fé é baseada na palavra daquele que nos deu. Se você tem dúvida, experimente entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje. Experimente reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. Você quer seguir a Cristo? Faça aquilo que Ele diz. Negue-se a si mesmo, ou seja, agora você não vive mais para si. Tome todos os dias a sua cruz, ou seja, morra para si mesmo. E viva agora como nova criatura, reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo o senhorio dEle, ou seja, que Ele é Senhor, que você pertence a Ele. E agora você faz do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. E por quê? Isso parece escravidão. Não. Isso não é escravidão. Porque Cristo Jesus, por mais que Ele seja seu Senhor, e sim, legitimamente falando, quando nós tratamos a palavra Senhor na Bíblia, que significa ser escravo de Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Não existe melhor escravidão do que a escravidão de Cristo, porque é uma escravidão para a liberdade. A Bíblia chama Cristo de o Redentor. Sabe o que é ser Redentor? Redentor é aquele que compra um escravo, mas trata ele como filho. É isso que Jesus Cristo fez por você. Ele te comprou como escravo, mas Ele te trata como filho. A Bíblia diz em João capítulo 14 ou capítulo 15, agora eu não me lembro ao certo, mas Jesus Cristo fala o seguinte: eu não mais vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor fala, mas o que o seu Senhor faz. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que o meu Pai entregou, eu vos tenho entregado a vós. É isso que Cristo está fazendo com você hoje através dessa pregação, através dessa mensagem. Ele está entregando a você agora uma nova revelação de que Ele é Senhor, mas Ele não vai te forçar a ser o seu Senhor. Não, porque nós somos escravos não porque somos dominados, mas sim nós somos escravos porque Ele nos comprou e porque nós amamos aquele que nos amou primeiro. Se você quer reconhecer isso, se você quer viver nessa dependência de Cristo hoje, se você entendeu agora o que é depender do Senhor, eu quero te convidar agora para que você possa entregar a sua vida a Ele, se você nunca fez isso. Como é que eu faço isso? Segundo aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz, Jesus Cristo que fala isso em Mateus: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos santos anjos dele. Mas todo aquele que me reconhecer diante dos homens como Senhor, eu também o reconhecerei diante do Pai. Você não tem vergonha daquele que você ama. Então, não tenha vergonha de Cristo. Você vai fazer uma oração de profissão de fé comigo aqui. Uma oração que é apenas o início. É apenas o início da caminhada. E você vai confirmar essa decisão todos os dias, negando a si mesmo e seguindo a Cristo. E fica tranquilo, você não está à deriva não. A Bíblia diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, você está cansado, você está no lugar certo. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Ele não vai te forçar. Isso é só para quem quer. Se você quiser hoje, você pode ser agora livre. Você pode agora ser liberto por Cristo e aprender com Ele a ter uma vida mais leve nessa terra, enquanto a eternidade não chega, proclamando o nome dEle para todos à sua volta. E essa decisão não vai impactar só você não, porque o plano de Deus é para todos. Vai impactar as suas gerações e vai impactar a sua família. Se você começou numa família destruída, olha só que bom. Deus é um Deus de recomeço. Olha os patriarcas. Jesus começa em Abraão. Abraão, ele era filho de homem. A Bíblia eu acho que deixa claro isso. Ele era filho de um homem de posse. Porém, ele abre mão da herança e vai para a terra onde Deus iria lhe mostrar. Depois disso, o filho de Abraão, Isaac, ele tem que fazer o mesmo agora. Estão tentando tapar a fonte de rendimento dele, que eram os poços naquela época. Ele cavava poços de água e aquilo era o mantimento dele. Então o que acontece? Isaac tem que criar os seus próprios poços, ou seja, teve que recomeçar do zero. Depois disso, o filho de Isaac,
Jacó, ele foge da sua casa perseguido pelo próprio irmão apenas com um bordão, ou seja, apenas com um cajado. Ele foge sem nada e depois Deus faz dele uma grande nação. E após isso, o filho de Jacó, José, ele tem que recomeçar de novo no Egito. Ou seja, Deus é um Deus de recomeço. Se para os seus pais, se eles ainda não conhecem a Cristo, eles podem conhecer através de você, através do seu exemplo. O Espírito Santo pode fazer uma obra linda na sua vida. Basta apenas você se render a Cristo. Permitir com que a luz entre na sua vida. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 1. O primeiro versículo mesmo. A Bíblia vai dizer que no início criou Deus céus e terra. E a Bíblia também diz, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse é o destino de todos aqueles que não conhecem a Deus. Isso é a superfície, quando Deus ainda não entrou. Talvez você se encontre assim, sem forma, ou seja, você não consegue ter uma identidade, vazio, você sente que a sua vida não tem sentido, e em trevas, você não sabe a direção. Porém, Jesus Cristo, o nosso Deus, quando ele entra em cena, a Bíblia vai dizer, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Se você quiser, a luz de Cristo pode entrar na sua vida, e agora essas trevas podem ser dissipadas nesse momento. Essas trevas não vai ser da noite para o dia, mas você pode aprender com Cristo, e essas trevas podem começar a desaparecer, você pode começar a ter clareza de quem você é nele. Um filho com identidade e propósito, um filho que não precisa de começar na estabilidade. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, não havia sido criado nada ainda, a terra era sem forma e vazia. Só que Deus da eternidade, antes mesmo de haver o termo estabilidade, ele cria algo, ele cria da instabilidade a estabilidade. Ele cria, antes mesmo de não haver nada, ele cria a estabilidade. Você não precisa que a sua vida esteja já estável para que Cristo comece a agir nela. A única coisa que você tem que fazer, mais uma vez eu repito isso, é entregar a sua vida para Ele. Como é que eu faço isso? Reconhecendo que Cristo é o meu Senhor e Salvador através de uma oração de profissão de fé. E após isso, você escreve aqui nos comentários, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Para quê? Para que você confesse o nome dele diante dos homens e você reconheça que agora você é dele uma nova criatura. Se você quer fazer isso, feche seus olhos e repita comigo essa oração de profissão de fé. Senhor meu Deus, eu quero me entregar a Ti nesse momento. Eu reconheço, meu Pai, que eu andei como uma ovelha perdida, fora do Teu rebanho. Mas hoje, eu quero viver sendo guiado pelo bom pastor, por aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu Senhor. Você é meu dono por amor e meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero também fazer uma oração por você que já conhece a Cristo, mas percebeu que não entendia o que é entrega completa. Agora você entende. Eu quero fazer uma oração por você. Se você estava desviado e agora está voltando para os caminhos de Cristo. Se você quiser receber essa oração e voltar para os braços do Pai, ou se você não era um desviado, ou seja, você não saiu do caminho, mas você não entendia o que era entender Cristo como seu Senhor e agora entende. Se você entende isso, eu quero fazer uma oração por você também. Senhor Jesus, eu não sei a situação que essa pessoa se encontra, meu Pai, mas vai de encontro agora a ela, Espírito Santo. Que ela possa entender que ela é filha do Senhor. Que ela tem uma identidade, que ela tem um propósito estabelecido para poder glorificar o Teu nome. Jesus, eu te peço, por favor, que ela possa entender o que é entrega e que ela possa praticar a entrega hoje todos os dias, entendendo que a única dependência que ela precisa é a do Senhor. Pai, eu oro, por favor, por aquele que estava desviado, que ele volte hoje agora e que ele possa ter o seu nome de novo, novamente escrito no livro da vida. E que ele não venha se perder mais, mas que ele possa estar firme agora no Senhor, entendendo a tua direção. Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, porque tu verdadeiramente és bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado pelo Senhor ter nos amado primeiro, porque nós éramos orgulhosos demais, meu Pai, para poder reconhecer que precisávamos do teu amor. Mas hoje, quebrando o orgulho, Jesus,
Nós reconhecemos mais uma vez a tua soberania e o teu amor. Por favor, meu Pai, acende a chama em nós, meu Pai, uma chama que venha do alto, uma chama santa, de paixão por Ti, meu Pai. Que nós possamos nos entregar de fato e que nós possamos buscar o Senhor, meu Pai, e glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Não só nós, mas toda a nossa família. Nós declaramos que a nossa casa é Tua, que a nossa descendência, as nossas gerações são Tuas. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração, Deus te abençoe. Se você não conhecia Cristo, mas agora o aceitou, procure uma igreja local que professe Jesus Cristo. Essa pregação, isso aqui não é uma igreja, isso aqui é apenas uma mensagem que Deus usou para poder alcançar a sua vida. Que você possa agora fazer parte do corpo de Cristo e possa fazer parte da noiva dele. Ou seja, você vai agora estar como membro do corpo de Cristo, você vai agora estar sendo edificado pela palavra dele, por pessoas que querem ser parecidas com eles. Pessoas que são perfeitas? Não. Você também não é. Mas pessoas que estão tão arrependidas e quebrantadas que querem entregar tudo de fato a Cristo. Se você aceitou Cristo, faça isso. Procura uma igreja local que acredita e professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra. Essa palavra que te alcançou hoje. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, que o Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.